Olá, tudo bem? Você anda suspeitando que a sua esposa esteja te traindo? O comportamento dela está estranho? No vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas de como você descobrir se porventura tua esposa está te traindo. Fica tranquilo, aguente só mais um pouquinho e nós já vamos conversar a respeito disso. Olá, tudo bem? Eu sou Diego, para quem não me conhece, e hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito de traição. Nós já fizemos um vídeo falando para as mulheres dos sinais que os homens apresentam quando estão traindo. E hoje eu quero falar para os homens os sinais que as mulheres apresentam quando estão traindo. Antes eu quero convidar você, se você ainda não conhece o nosso site, manualdocasamento.net, lá você vai encontrar cursos, lá você vai encontrar artigos, vídeos exclusivos, acesso aos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, vai ter uma central de atendimento, lá você tem aconselhamentos, tem e-books gratuitos para você baixar, tem pedidos de oração e tem mais um monte de coisa. Então se você não conhece o nosso site, acessa lá, é um site direcionado para quem é casado, para quem está separado, enfim, para quem está preocupado com a família, com o casamento, tá bom? Bem, vamos lá. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, se você está assistindo esse vídeo porque de fato você está preocupado com o seu casamento, com o comportamento da sua esposa, eu já quero começar dizendo para você que esta pulguinha atrás da orelha já é o suficiente para você ver coisas aonde não tem. Então eu preciso já de imediato falar para você que você precisa ter muito cuidado para avaliar aquilo que eu vou te falar nesse vídeo, tá? Para que você não passe por louco, para que você não pegue uma coisinha apenas e já saia dando sentenças à tua mulher, tá bom? Então tenha muito cuidado. Eu já quero dizer para você que esses sinais que eu vou apresentar para vocês aqui são características que nós identificamos há anos de Manual do Casamento, conversando com homens que foram traídos, conversando com mulheres que traíram e identificando principalmente em quem traiu quais foram as principais mudanças de comportamento. Então nós vamos te falar algumas coisas embasado em estudos, em estatísticas de quem de fato passou por isso. Tá bom? Então você tem essa segurança a respeito daquilo que você vai ouvir aqui. Então vamos lá. Uma coisa que eu tenho que dizer claramente, se porventura você assistiu o vídeo dos sinais dos homens que traem, é que homem e mulher neste aspecto eles são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Existe sim a possibilidade de alguns sinais se coincidirem, mas na maioria dos casos os sinais são totalmente diferentes, tá? Eu vou falar, só para você ter noção dessas diferenças, dos homens eu falei 10 sinais de quando o homem está traindo. O da mulher eu vou falar apenas 5. Por que eu vou falar apenas 5 sinais? Porque uma das grandes mudanças que nós temos é que a mulher é muito mais diligente quando ela vai trair. Ela emite menos sinais. Entretanto, ainda assim é possível identificar 5 grandes sinais de que ela está tendo um caso extraconjugal. O primeiro sinal que nós identificamos é a desatenção com o básico. As mulheres elas são conhecidas por ter muita atenção, por ser multifuncionais, por conseguir desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo. A mulher ela consegue se disciplinar muito mais fácil do que um homem. Então as tarefas comuns, corriqueiras, é quase impossível uma mulher deixar passar despercebido. Normalmente quando a mulher ela entra em um caso extraconjugal, ela começa a ter desatenção por essas tarefas que outrora seria impossível ela negligenciar. Então, atividades simples que ela faz no dia a dia
você vai perceber que em alguns momentos ela vai esquecer, ela vai fazer mal feito. E isso já é um efeito psicológico da mulher por ela estar vivendo numa confusão. Isso já me leva para o segundo grande sinal que a mulher emite. O segundo grande sinal é uma oscilação muito grande de sentimentos. Ou seja, em um determinado momento, do nada, você vai perceber que sua mulher está muito feliz, muito satisfeita, muito realizada. Mas você não vai ter e não vai encontrar uma justificativa para isso. Você vai descobrir que a rotina dela foi normal, que não aconteceu nada demais, mas ela está muito feliz e ela não consegue te justificar o porquê. Pelo contrário, se você questionar muito do porquê que ela está feliz, ela ainda vai te dar mais respostas, perguntando por quê? Eu não posso ser feliz? Eu não tenho direito à felicidade? Na mesma linha, ela tem os extremos da tristeza, que é quando a culpa parece que bate um pouco doído nas costelas, sabe? Ou seja, da mesma forma que ela vai ter alegrias não justificadas, ela também vai ter tristezas não justificadas. Agora, eu vou falar uma coisa para você, homem, que eu falei também para a mulher no vídeo que eu fiz para elas. É possível que essas características que eu citei também sejam referentes a outros problemas. Então, uma mulher que está passando por crise de ansiedade, que está num quadro depressivo, é possível que ela também tenha esse tipo de oscilações. Por isso que eu sempre digo que não é bom que você avalie, que você julgue a situação apenas por um desses sinais. É necessário você juntar todos os sinais, é necessário você analisar os contextos em que esses sinais se apresentaram para você avaliar corretamente, tá bom? Terceira característica: afastamento da família do marido. Por causa do sentimento de culpa e do mal-estar que se gera, a mulher agora, quando ela está em um caso, em um adultério, ela prefere se afastar da família do marido. Porque a família do marido tem todo um carinho de aceitação por ela, tem toda uma aproximação, tem toda uma afetividade pelo esposo e por ela. E o fato dela conviver com aquelas pessoas que lhe tratam bem por causa do marido, o qual ela está traindo, vai lhe trazer um mal-estar. O que vai fazer com que ela queira se afastar da família do esposo. Tá? Mas volto a frisar. Uma mulher pode querer se afastar da família do esposo por vários outros motivos. Mas como eu estou dizendo, são características que você tem que pegar vários sinais para você chegar a uma conclusão. O quarto sinal é ciúmes. Mas espera lá. Se você assistiu o vídeo que eu fiz para as mulheres, você lembra que lá eu falei assim que o marido, quando está traindo, ele se torna muito ciumento. Ele se torna possessivo, ele se torna controlador. E ele tem medo de que o universo conspire para que a moeda, a traição seja pago na mesma moeda. Então ele se torna ciumento, inseguro. A mulher não. A mulher agora ela vai para ciúmes zero. Ou seja, na maioria dos casos, quando a mulher entra em um caso extraconjugal, ela está tão segura desse relacionamento, ela está se sentindo tão o máximo, que ela não demonstra ciúmes pelo marido. Na verdade, muitos dos casos ela demonstra desprezo por ele. E é uma coisa curiosa, você sabia que os homens de fato traem muito mais do que as mulheres? Mas os homens terminam muito menos casamentos por causa de traição do que as mulheres. Ou seja, uma mulher quando trai, ela está isso aqui, ó, para dar tchau para o casamento e partir para essa nova aventura. Enquanto o homem não. Muitas das vezes o homem trai, ele sente culpa, ele também sente prazer na traição, ele quer manter a traição até um determinado ponto, mas ele também quer o casamento até a morte. Enquanto a mulher, muitas das vezes, quando ela trai, ela já não está se importando com o casamento. E muitas das vezes, para ela, terminar o casamento é simplesmente o suficiente para que ela possa viver plenamente em paz nesse novo relacionamento. Ou seja, por causa dessa diferença de ótica, a mulher
tende a ter ciúmes zero do marido. Só que assim, existem exceções? Existem. Existem casos que a mulher trai para ela se sentir insegura e talvez, dependendo do desprezo do marido ou como é o comportamento do marido para com ela também vai desenvolver ciúmes, tá? Mas na maioria dos casos é ciúmes zero, tá? A quinta dica, o quinto sinal é o seguinte: na vida sexual, normalmente o homem ele é o mais ativo, ele é aquele que dita o ritmo, ele é aquele que tem um padrão para se sentir prazer para sua vida sexual, na maioria das vezes. E o homem normalmente quando trai, embora a sua parceira possa lhe apresentar algumas novidades, ele sempre vai optar pelo tradicional, por aquilo que ele gosta de fazer. E então, para a sua esposa, não vai apresentar muitas novidades. Já para a mulher é diferente. Muitas das vezes a mulher, quando experimenta um novo relacionamento, um adultério, e ela mantém um caso extraconjugal, ela está à procura de coisas novas. Então é inevitável que essas coisas novas, ela em um momento ou outro, ela traga também para o casamento. E agora, neste momento, você tem um sinal muito delicado, mas que se torna perceptível. Então, se a tua esposa, porventura, tem trago experiências novas para o sexo, posições, formas, sabe? Tem buscado sentir prazer de formas que antes vocês dois não tinham, pode ser que isso também configure um adultério. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você viu que as 5 características que eu trouxe, os 5 sinais, nenhum deles te dá uma certeza absoluta de uma traição. Nenhum deles. Mas o conjunto desses, né, 1 ou 2, 3, 4 ou 5 juntos, são fortes evidências. Eu também lhe aconselho a observar bem as circunstâncias em que a sua esposa está vivendo. Como é que está o relacionamento de vocês? Como que é quando ela fala dos sonhos, dos planos que ela tem com você? Vocês brigam constantemente? Você a faz sentir bem? Você tem a certeza que ela tem uma autoestima elevada por tudo aquilo que você faz e não por ela se virar sozinha? Entenda que essas dicas que eu dei, esses 5 sinais, atrelado a todas essas circunstâncias, agora você pode ter um ambiente mais seguro para dizer que sim ou que não a respeito da traição. Agora, ao contrário do vídeo que eu fiz para as mulheres, não dá para eu falar para vocês a respeito, por exemplo, do celular. O homem dá muita bandeira no que diz respeito a celular. Ele dá muita brecha para a mulher pegar uma traição no celular. As mulheres, na maioria, são muito mais diligentes com isso. Elas tomam um cuidado muito maior, ao contrário dos homens. Mas ainda existem algumas dicas. Por exemplo, se uma vez ou outra você for usar o celular dela e perceber que ela fica apreensiva, insegura, pode ter alguma coisa. Se você perceber que não costuma ter históricos de chamadas, se você perceber que ela limpa muito o histórico de chamada, também pode ser um sinal. Quando você pega algumas conversas de WhatsApp e tudo, é interessante você verificar aquelas que são mais recentes, sabe? Algum contato que ela tenha no telefone que porventura não tenha nenhuma conversa no WhatsApp. Porque se ela tem o contato, é porque algum contato de fato teve algum dia. E se não tem nenhum histórico, algo está de errado nisso. Percebe? Mas enfim, você tentar descobrir uma traição da sua esposa por meio da tecnologia é muito mais difícil do que a mulher descobrir do homem. Porque as mulheres são muito mais diligentes nesse aspecto. Uma outra situação muito diferente é que eu mencionei que os homens, eles criam muitas brechas para encontros presenciais, né, para o adultério, para a traição. Já a mulher não. A mulher, ela age, ela tem os seus encontros muitas das vezes nas brechas que o próprio casamento dá.
Então, se porventura o marido trabalha e a mulher não trabalha, então, obviamente, os encontros delas serão em momentos em que o marido está ausente, aonde qualquer saída que ela tenha não lhe gere suspeita. Se a mulher ela tem o hábito de fazer compras em um determinado dia da semana e ela vai sozinha, então ela não vai mudar isso. Mas esse horário que ela tem é o horário em que ela vai dar algum jeito para ela ter os seus encontros. Então, até na criação das brechas, a mulher ela é mais diligente nisso. Como eu mencionei no outro vídeo, o homem é mais desesperado nesse aspecto. O homem ele não tem muito domínio do seu tempo. Então ele cria muitas situações, ele inventa muitas histórias, enquanto a mulher, normalmente, ela é muito mais atenciosa nesse aspecto. Então, os encontros românticos da mulher normalmente são em brechas já existentes no casamento. É quando vai levar um filho na escola, é num horário de almoços, sabe? É no horário de academia, se porventura faz sozinha, sabe? É no trabalho, caso trabalhe, arruma horários ali. Então a mulher ela busca não levantar suspeitas em relação a isso, tá? Então ela costuma ser, na maioria dos casos, muito mais diligente do que o homem. E por fim, quando ocorre as saídas inesperadas, a mulher consegue contextualizá-las muito melhor, muito melhor. Se a mulher porventura ela entra em um relacionamento extraconjugal e ela tem a perspectiva de mantê-lo por um determinado tempo, a mulher é capaz de criar uma brecha de maneira estratégica para que ela possa usufruir disso. Seria porventura ela inventar que quer tocar flauta todas as terças e quintas. E ela começa, e ela compra uma flauta, ela pede para você levá-la até lá na primeira sessão, aí você vê que é um tédio, aí ela pede para você levar na segunda, aí você fala assim, não quero levar não. Aí ele, não, vamos, então me deixa lá pelo menos, depois você me pega lá. E aí você leva, e aí você busca, mas aí na terceira semana você já diz assim, não, pode pegar o carro e vai. Pronto. Ela nunca mais vai tocar flauta. Tá percebendo? Então assim, em detalhes que eu citei, eu dei grande ênfase que os homens traem, a mulher ela é muito mais diligente. Então dificilmente você vai ver na mulher as mesmas características do homem. E raramente você vai achar um homem com as características da mulher, nesse caso. Mas eu volto a frisar para você, estes sinais só vão se tornar potencial sinal de uma traição de acordo com o contexto em que vocês estão inseridos, de como está o casamento, de como está a perspectiva, de como está o emocional dela. E com base nisso, será possível você chegar a uma conclusão muito próxima. E agora, não com acusações levianas, mas com conversas, com gatilhos específicos para perceber a reação dela em relação a esse tipo de comportamento. Você quer ver uma situação curiosa? E como eu digo que você tem que usar de maneira inteligente, porque assim o homem, se a mulher confrontar e bater muito numa tecla, o cara se estressa e confessa rapidinho. A mulher parece que ela é uma espiã da KGB, sabe? Você tortura ela, você sacrifica ela, sabe? Você arranca as unhas dela e ela não confessa. Então você precisa ter inteligência para isso, uma inteligência emocional para isso. Eu cuidei de um casal certa vez, ambos estavam fazendo o programa, um dos cursos, né, que nós temos aqui no site, o programa chamado, na época, o nome do curso chamava Manual do Casamento. Ambos estavam fazendo o Manual do Casamento. Um começou a fazer, e aí eu fui fazendo, né, com um homem, e fui acompanhando, fui sabendo da história, e ele vivia angustiado, porque a mulher dele, ele via grandes evidências de que ela estava traindo, mas ela nunca confessou. E aí, talvez por ele acessar muito pelo computador e tudo, ela foi direcionada em um momento também para o site. Conheceu o site, viu alguns vídeos e começou a fazer o Manual do Casamento. Porque de fato ela traía, mas ela queria restaurar o casamento.
E em um determinado momento as histórias eu percebi que se cruzavam muito. E aí eu perguntei pro rapaz, que eu já estava com mais intimidade com ele, falei, como é que é o nome da sua esposa? Que mal pergunte. E aí ele falou, é fulana. Eu falei, ah, tá. E aí eu pensei, bem, eu estou atendendo uma fulana, que a história bate, o DDD do telefone é da mesma cidade. E aí eu perguntei para ela, falei, olha, qual que é o nome do seu esposo? E aí ela falou, é fulano. Eu falei, bem, então casou. Por incrível que pareça, eu estou tratando o homem sem que a mulher saiba e estou tratando a mulher sem que o homem saiba. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que aparece, viu? Do que parece ser. Aqui no Manual do Casamento acontece demais da conta. Mas enfim, em um determinado momento eu indaguei a ela, né? Eu falei assim, olha, mas você fala essas traições e tudo, por que você nunca assumiu para o seu marido? E ela falou assim, Diego, eu jamais admitiria isso. Nossa, quantas vezes eu falei para ele que eu achava isso um absurdo. E agora eu cometi isso. E se eu contar para o meu marido, ele não vai me perdoar, sabe? Ele vai jogar isso na minha cara. Pode ser que ele me agrida. E eu não vou correr esse risco, sabe? Eu não vou viver o resto da minha vida com ele me humilhando. Não vou, não aceito. Fato é que ela se blindou de tal forma que ela seria capaz de morrer, mas ela não assumiria a traição. Só que agora eu sabia disso. E eu não podia contar para ele, por questões éticas. Mas eu também não poderia contar para ela o quanto ele estava sofrendo com a dúvida. Comecei a trabalhar os dois. Comecei a trabalhar com ele a possibilidade de sim haver uma traição, dele começar a trabalhar aspectos do perdão, como desenvolver isso, como mostrar isso para ela. E eu comecei a trabalhar nela o sentido de buscar o perdão dele, de começar a preparar o terreno para que ela pudesse confessar a ele. E eis que ocorreu a confissão. Conseguimos que ela confessasse a ele. Ele passou um mês mandando mensagem chorando, machucado, ferido, ela também. Mas conseguiram restaurar o casamento, sabe? Conseguiram. Conseguiram se perdoar. Conseguiram desenvolver formas para continuar a caminhada. Mas por quê? Foram inteligentes. Ele conseguiu gerenciar bem as suas emoções. Ela conseguiu gerenciar bem as emoções. E eles conseguiram resolver. Estou dizendo isso para você, homem, porque não adianta você quebrar copo, quebrar talheres, dar murro em porta, ameaçar matar. Sua esposa nunca vai confessar. Entenda a circunstância em que ela está, trabalhe de uma maneira inteligente e se você tem certeza da traição, já comece a pedir o perdão a Deus, para que você a perdoe. Porque não adianta nada você correr atrás da verdade e quando a verdade vier você não estiver preparado para ela. Tá entendendo? Essas são basicamente as dicas que eu tenho para te dar, tá? E oro a Deus para que quando você avalie esse cenário, você descubra que na verdade a sua mulher só está passando por algum problema, tá? E você possa empenhar forças nisso. O adultério, quer seja realizado pela mulher, pelo homem, é muito triste, é muito doloroso. E eu oro a Deus para que não seja esta a tua situação, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curta, comente a respeito desse vídeo, vamos bater um papo. O que você acha? Faltou algum sinal muito evidente que você acredita que tenha? Tem dúvidas sobre o seu relacionamento? Deixa aqui, nós vamos conversar, tá bom? Fica com Deus, até mais, tchau, tchau.